Brasil, naquele momento que todo mundo ama. Agora, ó, aprender a finalização desse bolo aqui, que a Lili arrasou. Isso aí. Bom fofinho, Lili. Eu fiz assim, ó, eu já recheei ele pra mostrar. Agora eu vou dar várias opções, ó. Uma delas, você pode cobrir ele todinho com os confeitos. Sim. Que é esses confeitinhos aqui da Pan. Ou você cobre tudo, ou você faz a corujinha, porque os confeitos são da corujinha. Tá. Da corujinha, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ó, eu fiz umas moedinhas de pasta americana. Aí é colando uma em cima da outra pra fazer a... Isso tem um doce, um chocolate? O que tem pra grudar? Eu coloquei uma colinha. Ah, tá, comestível. Ou pode colocar doce de leite ou próprio recheio. Então a gente vai colocando assim. Fazer de cabeça para baixo, ver se... Mas você vai ensinar também o passo a passo, né, Lili? Eu vou colocar nas minhas redes sociais depois como é que faz passo a passo, como é que coloca para fazer o bolo. Aí eu queria mandar um abraço hoje, Nani, também para o meu amigo que fez as domas. Ele faz a minha e faz a da Má também, da Mapilão. Ele tá ali, ó, veio de Minas hoje. Aí eu passei e eu trouxe. O Wallace. Beijo, Wallace. A Má tá no desespero, né? Tá. Eu falei com ela. Poucos dias pro casamento, imaginou? E eu até esqueci, eu liguei para ela ver se ela pegava uma encomenda, porque quando a gente não consegue, a gente passa uma para outra, né? Ela falou, não posso. E aí a gente vai colando tudo e por fim, ó, eu fiz um olhinho. O olho não precisa ser basicamente esse aqui, mas eu fiz Pelo charme. Não, é pelo da Pan, né, que ele é marronzinho. Já veio aqui a corujinha da Pan? O programa do EV, ela vai sempre. Ah, mas o EV é prioridade na casa. No meu não veio a corujinha. Corujinha foi o EV Sobral manda. Em revista top. Né? Corujinha não veio me visitar da Pan. Ela vive, tava lá ontem, eu vi. E aí, ó, fiz duas. Aí a gente acaba de cobrir todo o... Convida para as redes sociais ali também, lá. O telefone, para as pessoas que queiram contratar também, né? Isso, é Chefe Lili Aguiar, as minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. O meu WhatsApp é 95433-8627. 5433-8627. E hoje eu trouxe a sua Pronuts, que já estava na hora. Que delícia! E um abraço para eles também, porque me patrocinam, me ajuda muito. Adoro, gente. Quer ver a Milene morrer de inveja? Homem! Olha que eu ganhei da Pronuts, mandou para mim. Tá bom, né? Né? Beijo para todos vocês da Pronuts. Obrigada, gente. Amei. E em novembro, 11... A outra semana, dia 25, eu vou estar dando o curso, tá nas minhas redes sociais também. Tá certo, poderosa. Tá bom, amor? À vontade, viu, gata? Vocês mandam aqui. Não, aquilo ali eu ganhei. Pronuts mandou pra mim. Mas ela só chora, né? E a corujinha da Pan nunca veio aqui, hein? Já vou mandar esse recadinho lá pra Pan. Por que a corujinha só vai no EV Sobral e não vem na Tarde Show, Só hein? vai no EV. Eu amo esse aqui. Entreguei. Microfone, Milene, poderosa, de batom sem microfone. Ô, Nani, a gente tava conversando aqui. E fala dessas bonequinhas, conversa. Então, agora, a agora Ana meninas, à vontade. Vocês podem todas degustar, comer à vontade, vou tomar um cafezinho. A gente tava conversando aqui, enquanto você conversava com a Lili, sobre a história das pessoas terem pena, te olharem diferente, se realmente existe, porque quem não passa por essa situação também fica naquela coisa assim, será? Sensibilidade, será? né? E elas falaram que existe realmente. Some. Tem gente que tem medo de pegar câncer. Sério? Ou sério? Sim, a piedade, sim. né? Não acredito, gente. Muito marido também não aguenta, muita gente que eu conheço separa. Eu separei 20 dias antes do câncer, mas não foi, na verdade, por esse fator, né? Coincidiu, Alguém quer mas café? muita Daniela, se gente quiser acaba se afastando do paciente, né? E isso é muito ruim. Eu não acredito. O marido larga. Então, mas Giane, coisa boa passar na que- frente da televisão. É a minha produtora, gente. Câmera 10, corta pra 10. Mostra a Di, por favor. Mostra lá. Passou na frente da câmera, tem que mostrar. Não tem, Li? Linda, maravilhosa. Olha lá, essa é a minha produtora. Elas estão ali, gente, é só trabalhando Só olhando a ali. gente comer aqui, ó. Gente, eu começando, respeitosamente eu tenho uma outra visão sobre isso, porque eu lido com o comportamento das pessoas, inclusive das famílias com pacientes com câncer. Ela fez até um movimento aqui, que eu falei que eu ia vou colocar o microfone aqui para ela mostrar o movimento que ela pratica com os pacientes, com as pessoas que vão lá procurar ajuda com ela. Faz aí.
esse agora, eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Mas é o que eu penso, né? Na verdade, dos 10 passos, os 3 primeiros, o que é? A transformação do pensar. Então, o que eu penso, eu transformo num sentimento. Isso não só com câncer, com qualquer situação na vida. E aí eu vou e me comporto, que é o agir. Então, os 3 primeiros passos eu mudo a forma de pensar. Para mudar a forma de pensar, eu preciso aumentar o meu campo de consciência, né, de informação. Quando eu aumento o campo de informação, o que eu estou pensando, eu vou sistematizar de uma forma mais positiva, construtiva. Quais são as etapas que eu vou passar? Quanto mais conhecido é a situação, eu vou saber lidar melhor porque ele sai do inconsciente. Sim. O que vem da fuga do comportamento quando ele está no inconsciente, ele vira um monstro pra gente. E nesse monstro eu não sei lidar com ele. A gente chama do autocrítico interno. Ele vira um negócio que ele nos assusta, que vem de dentro para fora e que eu não sei lidar, como se fosse um vulcão. Dá muita importância e potencializo. Então eu mudo a forma de pensar, aumentando meu campo de campanha. Eu mudo a forma de pensar. E aí eu transformo o meu sentimento. Transformação. Então, na transformação do sentimento. O que eu sinto com isso? Que eu sou capaz ou que eu sou incapaz? Sim. Então, que eu sou capaz. Aí eu vou mapear as minhas atitudes. Quais são as atitudes que eu tenho que ter? Quais são os comportamentos? Aí eu vou começar a trabalhar com o lado consciente. Então eu vou buscar, o 4º passo é o apoio. Quem são as pessoas que eu tenho que ter? Apoio eu tenho que ter técnico e eu tenho que ter apoio de pessoas e família, né? Amigos. Uhum. Então a primeira coisa no 4º passo é o apoio. Eu não posso simplesmente abrir, gente, uma das grandes elas que passaram, talvez validem o que eu faço, um dos maiores obstáculos do câncer é a internet, o Google. As pessoas vão lá, pegam um diagnóstico e viram médicos, né? Sim, isso acontece muito. E falam erro, né, gente? Sim, não só câncer. Pesquisar não é bem, bom, mas nada bom. Não, eu que é uma doença, né? E começa a divulgar informações. Isso é muito perigoso. Ele dá um prognóstico sem ele ser médico, gente. É o 4º passo. Eu estava conversando com as meninas do meu grupo do WhatsApp exatamente sobre isso essa semana. Eu falei, gente, toma muito cuidado com isso. Com o que vocês estão lendo no blog, porque nem qualquer blog, nem qualquer coisa a gente pode confiar. Vocês têm que confiar no médico de vocês, tem que tomar muito cuidado com o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão fazendo. Por isso que eu coloco ele em 4º lugar, porque ele veio do pensamento, do sentimento e da atitude. A atitude tem que ser respaldada por quem? É imediata. Mas quem tem que ser o melhor parceiro dele? O especialista, o médico. Claro. Por mais que eu ame vocês todas, eu não sou médica, eu não estudei medicina. Sim. Depois que eu procurei o apoio médico, eu só com o médico eu me isolo. Então, quando elas estavam falando, o isolamento, as pessoas não sabem lidar. Eu acompanho as famílias. As famílias têm medo porque elas percebem aquele sofrimento da pessoa tão grande, Nani, que você não se sente capaz de apoiar aquela pessoa. Você não sabe o que fazer. Elas acham que a pessoa vai morrer? Elas acham que aquilo é uma coisa que elas não sabem lidar, é uma coisa desconhecida. As pessoas tentam disfarçar. As crianças falam isso pra gente. O que eu falo... O que me faz sofrer é o meu pai tentar ficar disfarçando as coisas. Isso, né? Tem que encarar e o meu livro vem para isso. Ele mostra bem a realidade para a criança, então para ela se sentir inserida, porque hoje as crianças não são bobinhas, não é mais aquela criança que não quer saber de nada, ela quer saber sim. Ela tem que ter uma explicação. Levanta o livro para mostrar ali com o meu câmera para ele mostrar. Você sabe, Nani, que esses dias o meu filho chegou em casa e falou: mãe, você não sabe, um amiguinho meu parou de fazer futebol lá do prédio. Ele tem 8 anos, ele tá de câncer. Ele falou: ele está de câncer. Aí eu falei assim: como assim, Gabriel, tá de câncer? Ele: não, mãe, ele sentiu uma dor no futebol, foi no médico e foi diagnosticado com câncer. E aí que eu sentei meu filho e preparei ele dizendo que aquilo era uma doença, que hoje em dia essa doença tem cura, mas que a criança sofre. Então, assim, as crianças realmente, elas estão inseridas, mas elas não sabem como lidar. Tem que aumentar o campo de consciência. Senão, quando a gente fala a família isola ou as pessoas isolam, as pessoas começam a ter piedade. Uma pessoa com câncer, ela não precisa de piedade, ela precisa de força. Ela precisa de coragem. Ela precisa de acolhimento, de amor. Sempre fala, não tenham pena da gente. Não é piedade, é amor, né? Então, quando eu começo a dar amor e apoiar, então, às vezes, a gente olha muito para o paciente. Tem um trabalho muito bonito que a gente faz no Sírio-Libanês também, mas a gente faz junto com as famílias. Então, a gente faz de apoio às famílias. Em conjunto, né? Se as famílias também não forem inseridas nesse meio, elas têm medo e se assustam. É onde deixa o paciente com mais medo ainda. Então, é todo um campo de inconsciência que faz com que aquele paciente ele
se sinta num estado muitas vezes pior e que o câncer, às vezes até o tratamento se dificulta muito frente ao que ele vai fazendo. Então não é a doença, é a forma que ele pensa. Não, o agir, né, gente? Do agir. Sim, e falar com a criança, eu como pediatra, eu tenho que defender minha área aqui, sim. é muito importante. Não esconder Sim. do filho que os pais estão... Sim. O pai ou a mãe está com uma doença grave, seja câncer, seja qualquer outro tipo de doença, é muito importante. Exatamente. Não mentir. Porque Não ele vai mentir. descobrir. Ele vai perceber a mudança dentro de casa. Mas também não ficar batendo nisso o tempo todo. Não A potencializar. primeira coisa que a criança vai perguntar é se você vai morrer. Sim. Né? Minha mãe vai morrer? Essa foi exatamente a pergunta que o meu filho fez quando meu marido falou para ele. E aí a gente vai responder o que a gente tem que responder. Todos nós vamos morrer um dia. A gente É a não única sabe. certeza que Até tem. porque a criança... Mas nem sempre de câncer, né? Nem sempre de câncer. A Eu criança acho que não nessa morro. faixa etária, ela sabe muito bem o presente. Criança nessa faixa etária de 7 Sim. a Ela não tem 12, 13, discernimento. Ela não tem tem a discernimento, ela não vai maturidade pensar do muito no pensar futuro. Não, nisso. sua mãe Sim. não vai morrer agora, ela vai Sim. esquecer o que vai acontecer depois. Então não precisa ficar tocando muito nisso e nem mudar muito a rotina. Isso a gente fez muito. Meu filho praticamente não sofreu muito com isso. É o quinto passo, o sexto passo, a adaptação da família ao modelo. Então, quando a gente apresenta, se eu não insiro a família, as crianças, sim, de que idade? De 0 a quem convive com você. Não existe, eu não posso esconder, né? Então, aí, todas as pessoas, envolver as pessoas é o sexto passo. Envolver também trazer essa consciência disso. Porque eu trago a informação e todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo está ciente, Todo né? mundo está ciente que aquilo vai acontecer. Então, é importante. O sétimo, né? O que eu, na verdade, não mudo, eu aceito. Não adianta brigar com a sentença do câncer. A gente recebe uma sentença e aí se auto-sentencia a muitas coisas que não são reais. Né? Ela é grave, é uma doença como outra, E né? aí eu complemento essa frase dizendo que quando a gente tem um diagnóstico de câncer, e você que já teve deve dizer, a gente percebe que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Ah, muito mais. É isso A mesmo. gente cria uma força. Eu falo que eu fiz do limão como uma foi pra limonada. você? Como que você Então, descobriu? Para mim, eu descobri em 2015, eu já estou há 2 anos em tratamento, foi um pouquinho mais assim complicado o meu caso. Eu tive um diagnóstico que foi chamado de câncer de intervalo. Eu tinha feito uma mamografia em 2014 e em menos de um ano eu encontrei um nódulo na mama, apalpando depois de um banho. E fui investigar, fiz todos os passos, né? Fiz a mamografia e fiz a mamotomia, né? Para descobrir a biópsia. E daí, diagnosticado de câncer, eu pude operar porque era um multifocal, né? Então, eram vários pequenos. Então, eu pude já de imediato, né, doutora, fazer a operação, a cirurgia. E foi, inclusive, ontem fez 2 anos, né? Foi dia 24 de outubro, em pleno Outubro Rosa. Né? Ainda, assim, eu lembro de eu pensar, poxa, eu tô no Outubro Rosa inteiramente, né? Assim, mesmo fisicamente. Ô, Nani, só interrompendo um pouquinho, elas estavam falando para mim, ambas descobriram no exame de toque. Então, todo mundo É muito insiste, importante. a gente fala, a gente vê na televisão, todo mundo falando. Gente, pelo amor de Deus, escutem o que essas pessoas estão falando, que passaram por isso, que estão passando. A doutora faz 2 meses que acabou o tratamento. Então, assim, escutem o que essas pessoas estão falando, façam realmente o exame, se toquem. Não é propaganda, não é campanha que todo mundo Porque quer você aparecer. pode, você conhece melhor do que Porque qualquer você pessoa o seu exatamente. corpo. Não, e Exatamente. mantenham o Outubro Rosa de janeiro a janeiro. eu sempre Exatamente, falo, não pode porque eu ser só descobri em agosto, né? Não Gente, essas foi... bonequinhas em maio. aqui. É de da qual Ana projeto? Maria Então, Mel. na verdade, eu tenho um projeto, quando veio a ideia do livro, eu estava em quimioterapia e a minha filhada eu estava careca e aí a família esqueceu de contar para ela, tinha 5 aninhos, esqueceu de contar que eu estava com câncer e não explicou nada e ela levou aquele susto ao me ver careca, né? Então, até tem uma cena real, que é a cena de eu abrindo a porta e justamente ela veio aquele impacto para ela. E aí eu sentei com ela, contei o que estava acontecendo, né? E expliquei que eu estava sem cabelo, mas que o cabelo iria voltar, porque eu estava tomando medicamento que era quimioterapia. E aí veio a ideia do livro, né? Cabelos vêm, cabelos vão, o que é que a mamãe tem, né? Porque aí
veio a explicação. Eu contei a historinha para ela, na verdade, naquele momento, né? E eu vi que ela se tranquilizou, né? No primeiro momento ela até chorou, ficou assustada e depois ela se tranquilizou. Ela ficou assim achando que realmente tudo ia ficar bem. E eu ainda falei para ela, eu lembro, você preferia a mamãe de cabelo comprido, a titia, né? Na verdade, né? No caso aqui do livro é a mamãe, de cabelos compridos. E ela falou, sim. Eu achava muito mais bonito, assim não tá bonito. Eu falei, e aí eu expliquei o fato e veio tudo isso aqui, a ideia no livro. Que lindo. E essas bonequinhas são de qual projeto? Então, eles são do meu livro, eles são os personagens do livro, que eu tive a ideia, isso foi um pouco depois de ter criado o livro, eu sou escritora, né? E eu escrevi o livro, e aí como eu trabalhei com eventos muito tempo, e fui impossibilitada porque eu tenho linfedema, né, que é no braço, e não posso carregar peso. Fui impossibilitada de trabalhar nisso. Eu comecei a pensar muito nas pacientes que não podem também trabalhar após o tratamento. E aí veio a ideia de criar personagens, né, em forma de bonecos e que também ajudaria de uma forma lúdica, que a criança também poderia brincar de uma forma, trocar. Ali eu tenho vários lenços, né? Eu tenho vários. A Mi já viu, exatamente. Ela tem a peruquinha, ela tem a menininha, ela tá de trança, ela corta, então a criança pode cortar o cabelinho da boneca, interagir, né? E vem com as roupas do livro, né? No caso. Onde consegue esse livro? Esse livro ele está à venda na Livraria Cultura, né? Na Livraria Saraiva e no site da Chiado. Né? E eu também tenho Passa as redes sociais, então, gente. Vamos divulgar o trabalho de vocês também com as redes, para quem está em casa poder acompanhar, de repente, conhecer mais, querer fazer perguntas, né? Eu tenho um site também, que é www.ammelo.com. E tenho também o Insta, que é am.melo com 2 L's. E tenho o Facebook, que é Ana com 2 N's, Maria Melo com 2 L's. E aí, assim, eu gosto gente, bastante. Gente, procurem essas pessoas, porque às vezes a gente estava falando, ela também estava falando que... A orientação, dica, né? E transforma. assim, isso não é que transforma, ela falou que as pessoas se apoiam umas nas outras, transforma o pensamento, Sim, a gente transforma. Multiplica, né? A gente precisa entender em que rede, quando nós estamos doentes. Nós estamos no 7º, e o programa depois está chegando ao fim, ó. Nós paramos falando com as 10. Vocês não me deixaram terminar. Então, seja bem objetivo agora, do 7 ao 10, para a gente fazer os 10 passos. O 6º, então, o 7º foi aceitação, que eu não mudo, eu aceito. E o que eu aceito não significa que eu não transformo. Então, o 8º é transforme a sua vida a partir da sua dor. O 9º, você vai ser fruto do que você acredita. Então, conte a sua nova história, storytelling. A 10ª, tudo passa na vida. Não existe nenhuma dor que se permaneça para toda a eternidade. Nós concluímos 10, amiga. Porque gente, depois que me pega. Você não falou 10 e não faz 10. E a rede social? andreadeis.com.br. As minhas redes sociais eu estou como Andrea Deis também. Trabalho muito com isso. Eu acredito que realmente muito nisso. Não existe dor eterna. Então, que se a gente transforma se a gente se transforma, a gente transforma o mundo, né? Verdade. Então, a gente transforma o trabalho, a família, a doença. Tudo. A gente supera qualquer coisa. E é nisso que eu acredito. Que lindo. E este livro maravilhoso, onde nós encontramos? Então, esse livro, ele tem no site da Manoli. Ele está vendendo já no site da Manoli. E no momento, como eu lancei agora no dia 18 de outubro, no Dia dos Médicos... Tá fresquinho o livro. Ele acabou de sair. Quente, tá até queimando minha mão aqui. Ele tem na Livraria da Vila, do Shopping JK, no Iguatemi, que foi onde a gente fez o lançamento. Logo, logo ele vai estar nas outras livrarias. Então, o meu pode comprar pelo meu site também. E também eu lancei ele agora dia 1º de outubro. E no dia 10... ele já estava entre os mais vendidos da Veja. Então, foi assim uma coisa muito especial, porque é um projeto social, eu dou, né, eu não estou ganhando nada nesse livro, eu trabalho com 10 ONGs, para quem entrar no meu site vai ver isso. Então, todo o projeto das bonecas, tem os bichinhos também que eu não trouxe, porque acabou também, que são as pacientes que fazem, são bichinhos de crochê também do livro, personagens do livro. É o cachorrinho, o ursinho que a menina carrega e o coelhinho.
Então, são todos feitos por pacientes que tiveram mais de um tipo de câncer e estavam entrando em depressão. E eu estou fazendo esse trabalho com elas e está sendo maravilhoso. Você vê, também. uma pessoa consegue ajudar, né, mobilizar várias outras pessoas em prol de uma recuperação, porque está dando o que fazer, a ocupação do pensamento. Exatamente. A ocupada já sabe que transforma tudo. O projeto de vida é muito importante, né? Você tem um projeto para frente. Isso, a mente, né, ela vai indo para frente. Quer dizer, 70% da cura está no seu pensamento. Ou seja, se você está com um projeto de vida, ali tem vida. E você vai provavelmente viver e não vai morrer de câncer. Certo. Fabiola, e as suas redes sociais, Ela? Então, eu tenho um blog também, né, um site que é drafabiola.latorre.com e o meu Instagram também, que é drafabiola.latorre. E aí lá já dá para seguir e também entrar em contato comigo, eu já respondo imediatamente. O médico tem mania de ficar online O tempo todo, o tempo todo, né? Praticamente 24 horas. Você é Poderosa de Batom, é isso? Eu é Poderosa de Batom, para quem não me conhece, né? E lembrando, gente, que hoje tem mimos pra vocês, presentinho pra vocês. Ai, Olha que que delícia lá. massa. Mandar um beijo muito especial pra Pan, que mandou presentinho pra vocês. Beijo, Pan, eu amo. Pra Um beijo, Davene, que obrigada. mandou E a da cereais, Vene também também. cremes pra vocês, meninas, ó. Aliás, estou tomando obrigada. banho com os sabonetes da Davene. Que luxo, Deixam mano. o meu banheiro com um cheiro, Nani. Lili, Maravilhoso. Lili Aguiar aqui só no bolo luxo, hein? E no bolo. Olha esse bolo aqui também. Essa é a Bolo chefe da Pan. Queria mandar um beijo enorme para minha filha, que ela ficou empenhada, tanto eu quanto a minha mãe, para a gente fazer o exame, por causa que a gente tem o histórico da minha avó. Sim, isso é muito importante. Parabéns. Parabéns mesmo. E ela apoiou. É isso Sim, mesmo. apoio de família é tudo. Gente, o autoexame, gente, eu vou explicar pra vocês, viu? É Fala aí, simples. Nani. Mão na nuca, uma mão, você vira no chuveiro, viu, gente? Na hora que tá tomando banho, tá com sabonete, pega e faz o autoexame. De baixo pra cima, roda o seio todo, volta, examina o bico do peito. É isso. Esse exame, esse é o autoexame que se fala. É tão simples que durante o banho você pode fazer e você vai perceber se você tem algum nódulo, tem algum carocinho, alguma coisa que está diferente no seu corpo. Se você perceber alguma coisa diferente, vá no médico, não fica esperando deduzindo. E nunca faça esse autoexame no período da TPM ali, pertinho de menstruar, porque a gente já está cheio de... E você sabe que tem algumas clínicas que, pelo menos do que eu levei a minha mãe, que tem umas mamas que a pessoa pode sentir o que não tem e onde tem o nódulo, para a pessoa saber o que é também perto de para poder menstruar, né? associar, Não né? esqueçam de olhar as mamas também. Às vezes a mama está diferente. arroxeada, E tem, está né? diferente uma da outra, mudança de tamanho. de Às cor, vezes tá alguém quente. vê, espremer o bico do seio para ver se está saindo secreção. E outra coisa, não esqueçam também de palpar a axila e saboneteira, né? É tão bom a gente ter saboneteira, né? Que aí a gente porque a gente está magra. Às vezes a gente palpa a língua, né? O gânglio, né? E não o nódulo. Isso pode acontecer também nas axilas e na saboneteira. Qual é o tipo de líquido que sai no bico do seio quando faz? Habitualmente, os líquidos que saem são normalmente infecção, mas pode sair qualquer tipo de Sangue, líquido que tudo sai, isso. tem que ser investigado, porque pode sair líquido branco, sangue, pus, sempre tem que ser investigado. Eu tive uma septicemia, né, que é muito grave. Eu brinco que eu bati lá e voltei cá, né, e voltei para ajudar as pessoas, voltei para contar disso, tudo. né, Nani? Ih, meu A bem, gente esse negócio de entende bater do que lado de lá bater e lá voltar. e voltar, a gente exatamente. entende, Eu viu? quero fazer só um comentário. Vocês estão falando de se apalpar, de coisa, eu acho muito importante e tem que fazer. Mas tem uma coisa, Nani, que eu acho que como líder aqui das mulheres na mesa, eu gostaria muito que você falasse sobre isso. As mulheres têm medo de si. As pessoas não se olham. A gente olha o outro, cuida do outro, mas a gente esquece da gente. Sim, é uma então, a verdade. gente fala de si. Por que a mulher não faz? O índice ainda do autoexame é baixo. Ela tem medo. Porque eu Tem gostaria medo de muito que você encontrar. falasse sobre isso. Ela tá né? com medo, Porque né? A gente tem medo do que pode Do encontrar. encontrar, mas gente, Do quanto encontrar. antes Melhor. você fizer, se Quanto você antes, melhor. encontrar, mais fácil é o A tratamento, prevenção. mais rápido Sim. é a cura. Mas eu tô falando, não Exatamente. adianta, se você não fizer o autoexame, meu amor, e se tiver ali, infelizmente tiver algum nódulo ali, ele só tende a crescer e isso piorar muito mais, dificultar muito mais o tratamento dos médicos. Então, quanto antes você descobrir, muito mais fácil é o tratamento. A cura no estádio 1 e 2 Não tá esse negócio de se esconder, né? Não faço o exame. Eu estava no Mas a estádio maioria 3. não chega, né, em estágio 1 e 2, Então, né? eu Porque tava tem em- medo de se apalpar. Exatamente. Não, e eu sou um tipo que a doutora sabe, é um triplo negativo. Então, é um câncer mais agressivo que se você não correr,
realmente não dá tempo. Então, assim, se eu não tivesse me apalpado naquela manhã, depois do banho, não ia saber. eu provavelmente não estaria aqui com vocês. Que bom que então, você está, assim, Kelly. realmente, graças a Deus, né, eu tive essa luz. E né, ao seu autoexame. Exatamente. E fui correr atrás, porque esse câncer, como é muito agressivo, você tem que ir rápido, porque ele cresce muito rápido, né? E então ele não é reagente à hormonioterapia como a maioria dos outros 3 são. E para as pessoas que estão em casa, por favor, né, gente? Tomem essas histórias como inspiração. Inspiração sempre. Sempre. E vão aos médicos E vão aos também, médicos. né, Eu queria gente? mandar um Sim, beijo para minha mãe. família, que sempre Incentiva e apoia. sempre me incentiva e sempre me apoia. Eu também te apoio, gata. Nos Te amo. momentos. E não, Pega não aí, ó, adianta também. também descobrir no autoexame e não procurar os médicos Vai imediatamente. E outra vai coisa super rápido. importante, o autoexame feito pelo paciente, habitualmente, os trabalhos mostram que a gente descobre com 2 centímetros. O autoexame realizado pelo médico, habitualmente, se descobre com 1 centímetro. Então significa Então, que a de 6 em consulta, 6 meses, no mínimo, médico. Um médico tem que ser Mínimo. importantíssimo. Sim, Meninas, chegou o tempo final aqui, ó, o programa chegou ao fim, temos que ir. A gente continua na nossa roda aqui, fazendo bate-papo aqui, comendo as delícias de Lili aqui, ó, poderosa. Aguiar. Obrigada, gente, pelo carinho, pela companhia, ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz, gente. Fica com Deus. Até amanhã.